Olá pessoal, estamos aí para mais uma aulinha de física, tá? Hoje pessoal, nós vamos falar aí sobre a queda livre, tá? Então vamos falar sobre a queda livre e vamos falar sobre o lançamento vertical e o lançamento horizontal. Então vamos lá pessoal. Primeiro sobre queda livre. Então, primeiro, gente, vamos falar sobre a queda livre, tá? Pessoal, na queda livre, nós temos que a aceleração é a gravidade, certo? O movimento, ele é um movimento variado, certo? Na vertical o movimento é variado devido à aceleração gravitacional. Então nós vamos ter um movimento variado, certo? Nós vamos ter um movimento variado. Ou seja, um movimento que tem aceleração, né? Então o movimento ele é variado, ok? A aceleração é a aceleração gravitacional. Então nós temos aceleração gravitacional. Aceleração gravitacional. Aceleração gravitacional, tá? E a outra característica que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte. Na queda livre, geralmente os objetos são soltos, eles são abandonados. Então a velocidade inicial é igual a zero. Então nós temos velocidade inicial igual a zero, tá pessoal? Velocidade inicial igual a zero. Ou seja, então nós vamos observar todas aquelas equações que nós já estudamos, né? Vamos observar todas aquelas equações que nós já estudamos e vamos colocar ela em quê? Vamos colocar ela aí adaptada a justamente esse tipo de movimento, a queda livre, certo? Então logo nós vamos ter o seguinte, ó. Nós temos que, para posição, né? Nós temos que a posição, que é também chamada de sorvete, né? Sorvetão. Nós temos que é a posição versus tempo, né? A posição versus o tempo. Como ficaria essa equação da posição versus o tempo adaptada a esse tipo de equação? Nós sabemos que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Galera, quando esse S passar para outro lado, fica S vezes S0, que é justamente o quê? Que é justamente o ΔS. O ΔS vai ser a altura. Então vai ficar H igual. A velocidade inicial é zero. Então esse termo vai para zero. Esse termo vai para zero. E a aceleração é a gravidade. Acabou. Então essa é a fórmula. H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então simplesmente isso aqui, ó. Essa é a fórmula. H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então simplesmente essa fórmula. Vamos fazer um exemplo. Então veja como é simples. Exemplo, primeiro exemplo. Então, primeiro exemplo. Digamos que um objeto é solto de uma altura de 80 metros. Então, H vale 80 metros, tá? Então, um objeto é solto de uma altura de 80 metros. O G é a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber o tempo que leva para ele chegar no solo. Eu quero saber o tempo de queda. Então, aplicando a fórmula, está aqui a fórmula, né? Então, a fórmula nos diz que H
é igual a GT ao quadrado sobre 2. Substituindo o H vale 80, igual a gravidade vale 10, vezes T ao quadrado sobre 2. Né? Então tá aí. Esse 2 está dividindo, eu poderia dividir aqui, ó, 10 por 2, mas eu vou fazer normal, para a galera não se chatear aí. Então vai ficar 2 vezes 80. Então aqui vai ficar 2 vezes 80. 80 vezes 2, tanto faz. Esse 10 está multiplicando, eu passo dividindo. Então divido por 10, ó, igual a t ao quadrado. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. E ficou 8 vezes 2, que dá 16. 8 vezes 2 dá 16. Eu vou tirar a raiz quadrada. Então, t é igual a raiz quadrada de 16. Ou seja, t é igual a 4 segundos. Então, o objeto leva 4 segundos para chegar no solo. Então, eu deixei cair, galera. Então, a aplicação dessa fórmula é simplesmente isso. Então, é muito simples. Beleza? O que pode acontecer, ele dá o tempo para você calcular a altura. Aí fica mais fácil ainda, né? Se você der o tempo aqui, ó, aí fica muito simples. Beleza? E agora, eu vou falar da velocidade vezes o tempo, né? Então, vamos falar da fórmula. Velocidade vezes tempo. Que é a fórmula Vovoateu, né? Então, a velocidade vezes o tempo, a fórmula Vovoateu. Então, vai ficar V igual a V0 mais AT. Então, veja que a velocidade inicial é nula, né? Então, nós não temos velocidade inicial na fórmula. Então, vai ficar simplesmente assim, ó. V igual a G da gravidade vezes o tempo. Ou seja, bastante simples. Então, se nós pegarmos o mesmo exemplo de cima, a velocidade com que o objeto tocou o solo, ele foi solto numa altura de 80 metros. Qual foi a velocidade com que ele tocou o solo? Então, é só jogar na fórmula. Então, V igual a GT. A gravidade é 10 e o tempo foi de 4 segundos. 10 vezes 4 dá 40. Então, a velocidade com que o objeto tocou o solo é igual a 40 metros por segundo. Acabou, galera. Simplesmente isso. Ou seja, queda livre é bastante simples, né? Queda livre é muito tranquilo. Beleza? E vamos entrar agora na equação de Torricelli, né? Vamos aplicar agora a equação de Torricelli. O Torricelli ligado aí à queda livre, tá? Então vamos para a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é essa, gente. Equação de Torricelli. Então a equação de Torricelli, ela vai falar da velocidade, né? Então ela vai dizer que a velocidade ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Então essa aí é a famosa equação de Torricelli, tá? E aí nós queremos chegar à fórmula de quem? Nós queremos chegar à fórmula na queda livre, né? Então, como faremos? Queremos aplicar essa fórmula aí à queda livre. Lembrando que essa equação de Torricelli, ela foi tirada a partir da fórmula da aceleração, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. Então, vamos lá. Aplicando a aceleração e a gravidade, não tem velocidade inicial, né? A velocidade inicial, na verdade, é zero. Então, vai ficar V ao quadrado é igual a 2GH. Então, ela fica simplesmente isso aí, ó. 2GH. Alguns livros, ele mostra essa fórmula tirada da raiz quadrada.
Alguns livros ele mostra assim, ó. V igual a raiz quadrada de 2GH. É a mesma coisa, só muda que você prolongou um pouquinho mais para frente ali a resolução, tá, galera? Mas é a mesma coisa. Continuando aí, pessoal. Então, logo nós temos o seguinte, ó, substituindo aí, ó, o mesmo exemplo que está lá, ó, nós observamos que a altura é 80 metros, a gravidade é 10 e o tempo foi 4 segundos, né? Não tem tempo aqui, né? Então vamos achar o mesmo 40 que está aqui, ó, com a equação Torricelli. Então é uma opção a mais para calcularmos aí a velocidade. Então nós temos, ó, V igual a raiz quadrada de 2, 10 da gravidade e 80 da altura. Então a altura 80, gravidade 10. 10 vezes 80 é 800, 800 vezes 2, 1.600. Então ele quer a raiz quadrada de 1.600. Pessoal, a raiz de 1.600 é a mesma coisa que a raiz de 16 vezes 100. A raiz de 16 é 4 e a raiz de 100 é 10. 10 vezes 4, 40. Então, acabamos aí. Então, a velocidade é igual a 40 metros por segundo. Ou seja, provei que realmente dá o mesmo resultado. Então, essa foi a equação Torricelli aplicada aqui, aplicado aí a queda livre. Vamos agora para o lançamento vertical, gente. O lançamento vertical. Lançamento vertical, o que muda é que temos um sinal negativo. Lançamento vertical. Lançamento vertical. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? No lançamento vertical, novamente, nós temos as mesmas características da queda livre, né? Nós temos um movimento variado. Nós temos um movimento variado. Nós temos a aceleração gravitacional, né? Nós temos a aceleração gravitacional. Nós temos aceleração gravitacional. E nós vamos ter também o quê? Nós vamos ter que, na altura máxima, a velocidade é zero. Na altura máxima, a velocidade é zero. A velocidade é nula, ou seja, zero. Então o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó. A gente pega um objeto e joga ele para cima. Então você tem aqui o solo, né? Você tem a terra, você tem um solo aí e você arremessa um objeto para cima. Então o objeto está aqui, ele é arremessado com certa velocidade v. Tá? Só que aí ele vai atingir uma altura máxima. Então quando ele chega lá na altura máxima, certo? Aqui nós temos o h máximo. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a velocidade final é zero. Então a velocidade final igual a zero. Então ele tem velocidade inicial, só que ele não tem velocidade final porque atinge a altura máxima. E aí nós observamos o seguinte, que aqui para baixo, no objeto, nós temos a gravidade. Nós temos o peso, né? Ou seja, a gravidade, ela está contra o quê? A gravidade, ela está contra o deslocamento. O deslocamento é positivo para cima e a gravidade está para baixo. Então, por esse motivo, a gravidade é negativa. Então, nós temos aí gravidade negativa para o lançamento vertical, tá?
Então, gravidade negativa. Joga nas três fórmulas lá, né? Temos que jogar todas as fórmulas. Então, jogando primeiro o espaço e o tempo, né? O espaço versus o tempo. Então, o espaço versus o tempo, né? Que é o sorvetão lá. Então, ela seria S igual a S0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. O que é que muda? Essa fórmula, ela fica um pouquinho maior do que a anterior, né? Então, passando o S para o outro lado, ele vira ΔS. O ΔS é a altura, né? Então, nós ficamos com H igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, essa aí é a fórmula. Essa é a fórmula, tá? Essa é a fórmula para calcularmos aí a altura, né, atingida pelo objeto, no caso, a altura máxima, né? Então, a fórmula para a gente calcular aí a altura máxima atingida pelo objeto. Agora, pessoal, vamos para a aplicação. Sim, e lembrando que esse sinal aqui, galera, eu esqueci de colocar, esse sinal aqui é negativo, tá? Então, esse sinal é negativo. Você pode colocar ele direto, colocar na... quando você substituir, já bota a gravidade normal, 10, porque já tem um sinal negativo, tá? Então, a gente pode fazer um exemplo básico aí para entender essa equação, né? Então, podemos fazer um exemplo básico para entender essa equação. Então, ficaria assim, ó. Exemplo. Digamos que você jogou esse objeto e ele atingiu uma altura de 40 metros. Jogou esse objeto para cima e ele atingiu uma altura de 40 metros. Sabemos que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? E a velocidade de lançamento foi 20 metros por segundo. Então, na verdade eu vou colocar 30, né? Velocidade inicial foi igual a 30 metros por segundo. E eu quero que a gente calcule o tempo para o objeto atingir essa altura. Calcule o tempo para que o objeto atinja a altura de 40 metros. Você vai para a fórmula. H igual a velocidade inicial vezes o tempo, menos, né, que é negativo, menos gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Substituindo. Então, substituindo fica H é 40, velocidade inicial, aí a velocidade inicial é 30 vezes T, menos 10 da gravidade vezes T ao quadrado sobre 2. Então, ficaria 40 igual a 30T menos 10 dividido por 5 dá 2, né? T ao quadrado. Galera, deu a equação de segundo grau. Acredito que vocês saibam calcular aí, tá? Eu não vou calcular aqui pra gente não perder tempo, né? Mas eu acredito que todo mundo sabe tirar aí o delta, né? E tirar o x' e o x duas linhas. Nesse caso vai ser t' e t duas linhas. Como só existe tempo positivo, então das duas raízes você vai pegar apenas a positiva, tá? Então aqui, ó, ela ficará com a seguinte característica. Ficará... Vou passar aqui para o outro lado para ficar melhor. Vai ficar 5t ao quadrado. 5t ao quadrado menos 30t mais 40 igual a zero. Então essa seria a equação do segundo grau. Então ela ficaria uma equação do segundo grau. Tá aí, galera? E por último, na verdade, nós temos velocidade vezes o tempo, né? Velocidade vezes o tempo. Velocidade e tempo. Ou seja, a fórmula do vovô ateu, né? Então a fórmula do vovô ateu ficaria assim, pessoal.
a fórmula do vovô ateu, né? V igual a V0 mais GT, na verdade menos GT, né? Na verdade ainda estou explicando, né? Então a fórmula seria mais AT, tá galera? Só que a velocidade final é zero para a altura máxima, né? Então nós ficamos com o quê? Nós ficamos com, passando o G aqui para o outro lado, né? Ele vai estar negativo aqui. Então vai ficar 0 igual a V0 menos GT. A gravidade negativa passando para o outro lado fica V0 igual a GT. Então a fórmula fica bastante simples, ó. Fica igual a fórmula para queda livre, tá galera? Só muda o quê? Só muda quando você achar o tempo, aí substitui aqui, tá galera? Na próxima aula a gente discute isso aí. Valeu, tudo de bom aí pra vocês e até a próxima aula, gente.